Olá pessoal, boa noite. Sou André Rodrigues, professor de Urgência e Emergências aqui do INF Concurso. Aula de hoje, acidente vascular cerebral. Antes de mais nada, deixa eu dar um avisinho para você. Essa aula que você está assistindo agora, nós programamos ela para ser transmitida ao vivo, numa live, tanto pelo YouTube como pela área do aluno, no dia 28/3. Tudo bem? Era a nossa programação, devido a problemas técnicos aqui em Brasília. Brasília, nesse momento, chove muito, bastante. Nós não tivemos condições de transmitir ao vivo. Por isso, eu estou gravando a aula para que você não fique sem o seu conteúdo atualizado de acidente vascular cerebral. Vamos dar seguimento. Essa aula que nós vamos ver hoje é uma aula de acidente vascular cerebral. Esse assunto já foi dado por mim anteriormente, eu estou trazendo pequenas atualizações, não atualizações de coisas publicadas, mas acréscimos à aula, acréscimos de tratamento em relação à pressão arterial, e aí eu faço um tratamento agressivo ou não agressivo. Acréscimos em relação à escala de AVC de Cincinnati, pequenas correções, porque a informação que estava na tabela publicada na área do aluno era uma informação que estava errada. Então nós estamos trazendo uma correção para que ninguém fique prejudicado. Então, e mais exercício, eu trouxe mais 3 ou 4 exercícios além dos que nós fizemos anteriormente. E exercício é malhar neurônio, né? Exercício é fixar conteúdo, então nós vamos trabalhar nesse sentido. Tudo bem? Vamos dar seguimento então. Então aqui algumas informações epidemiológicas acerca do acidente vascular cerebral. Se tem alguma coisa que nós podemos dizer que temos o padrão de primeiro mundo, é o nosso padrão de morbimortalidade. No passado, nós tínhamos um padrão de morbimortalidade muito bem definido. O brasileiro adoecia e morria por doenças infecciosas, doenças parasitárias, doenças transmissíveis. Nós tínhamos um padrão sociossanitário bastante precário na década de 50, década de 60 e início da década de 70. Nosso padrão sociossanitário, embora eu saiba que em diversos locais do país continue precário, mas no geral, o nosso padrão sociossanitário ele aumentou bastante. Nós temos condições de higiene muito melhores do que tínhamos no passado. Nós temos um programa de imunização público, gratuito, do SUS, que imunizou boa parte da população brasileira. Embora, novamente, nós tenhamos recentemente o ressurgimento de algumas doenças transmissíveis que não eram para existir, nós temos, infelizmente, uma campanha ainda vigente de um movimento anti-vacinação, que é lamentável, inclusive entre profissionais de saúde. Inclusive entre profissionais de saúde, o que é mais grave. Isso é lamentável. E que é um dos grandes contribuintes para o reaparecimento, para o ressurgimento de algumas doenças transmissíveis. Haja visto o sarampo. Hoje mesmo aqui em Brasília nós tivemos uma reportagem no jornal local somente sobre o reaparecimento do sarampo e o aumento de casos no Distrito Federal. O norte do país nós sabemos que enfrenta o aumento do número de casos, principalmente devido à migração de indivíduos estrangeiros para o norte do país. Mas nós conseguimos mudar o nosso padrão de mortalidade. Isso não é nada para se comemorar, né? A gente não comemora o jeito que a gente morre. Não é isso que eu quero dizer, mas nós tivemos uma inversão disso. Deixamos a mortalidade por doenças infecciosas, doenças parasitárias, transmissíveis, e agora morremos mais por doenças cardiovasculares e doenças cerebrovasculares, quando a pauta é doença crônica não transmissível. Doença cardiovascular e doença cerebrovascular mata demais. E se eu tenho um incremento de doença cardiovascular e doença cerebrovascular, eu tenho também necessariamente um incremento de emergências relacionadas a isso. Embora saibamos que pessoas desenvolvam doenças cardiovasculares cronicamente, no geral, pessoas primeiro desenvolvem uma emergência e depois vem a cronificação. Vem a maneira aguda e depois cronifica. Do mesmo jeito aqui, nós estamos falando de acidente vascular cerebral. Além de ser uma emergência, é a doença mais incapacitante que se tem. Quando o assunto é incapacitação por doença clínica, ninguém ganha do acidente vascular cerebral. Quanto mais o acidente avança, quanto mais nós temos uma área isquemiada, isquêmica,
E quanto mais esse tempo de isquemia avança, maiores serão as sequelas neurológicas. Quanto menos acesso a tratamentos efetivos a população tem em relação a isso, quanto menos centros de neurologia nós temos no país, mais a população sofrerá com as sequelas de um acidente vascular cerebral. Então aqui é um quadro epidemiológico para que você veja o avanço disso. Nos últimos 2 anos, nós tivemos o decréscimo da morbimortalidade por doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Porém, elas continuam a ocupar o primeiro lugar no ranking de morbimortalidade no país. Então, se você quer se orgulhar, ironizando, é claro, olha isso aqui, nós temos igual aos Estados Unidos, igual a países da Europa, igual a Austrália, igual ao Canadá. É o jeito que a gente adoece e é o jeito que a gente morre quando o assunto é doença crônica não transmissível. Primeira pergunta que eu te faço: qual o maior número de casos? Acidente vascular isquêmico ou acidente vascular hemorrágico? Raciocina aí. Eu tenho dito aos nossos alunos para eles se preocuparem um pouco mais com informações epidemiológicas. Porque questões de prova cada vez mais pedem informações epidemiológicas. E analisando aqui friamente e curtamente também, posso dizer que talvez as duas emergências, mas as duas condições onde mais se pede aspectos epidemiológicos é o AVC e o diabetes. O AVC, na comparação entre isquêmico e hemorrágico, o que acontece mais, o que acontece menos. E no diabetes, entre a prevalência de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O que acontece mais? Isso cai em prova e as pessoas continuam errando. Um tipo de questão dessa, se você quer passar num concurso, principalmente um concurso extremamente concorrido, você não pode errar. Se você quer se dar o direito de errar uma questão num concurso muito concorrido, com um salário muito almejado, erre questão de grande complexidade e não de baixa complexidade. Os acidentes isquêmicos são responsáveis de 80% a 85% dos eventos de acidente vascular cerebral. Os acidentes hemorrágicos são responsáveis de 15% a 20% dos acidentes vasculares cerebrais. Então percebam que o acidente isquêmico ocupa uma posição epidemiológica muito mais chamativa do que o acidente hemorrágico. Embora a gente fale aqui sobre isso, vamos falar futuramente sobre isso, não é o nosso, e isso é importante, mas não é o nosso principal objetivo identificar se é um ou se é outro, principalmente na urgência e na emergência pré-hospitalar. Lá dentro da emergência neurológica intra-hospitalar, eles vão identificar o que é, porque os tratamentos são diferenciados e a última parte da nossa aula de hoje é o tratamento relativo ao acidente vascular cerebral. Tudo bem? Então, se cair na sua prova sobre isso, você tem que saber o quê? Que o acidente isquêmico é mais prevalente do que o acidente hemorrágico. Tudo bem? Tranquilo com isso, pessoal? Me surgiu uma dúvida agora se o termo prevalente é apropriado ao AVC, já que se trata de uma emergência, né? Teve o AVC, passou o AVC, a pessoa continua sem AVC. Talvez o termo incidente seja mais aplicável aqui. Maior parte, então, AVC isquêmico. Menor parte, então, acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. E aqui o conceito de cada um. Primeiro, o AVC isquêmico, que mais ocupa aqui uma posição de destaque epidemiologicamente falando. A isquemia, o acidente vascular isquêmico, nada mais é do que um infarto cerebral. Você sabe bem que lá no sistema cardiovascular, quando uma artéria coronária é obstruída, nós vamos ter um infarto do coração. Aqui, quando uma artéria cerebral, uma grande artéria externa ou uma artéria menor infiltrada, ela é ocluída ou obstruída, nós temos um infarto cerebral. Nesse caso, nós temos
o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. Já já a gente vê um pouquinho de fisiopatologia básica de cada um deles. Quando por algum motivo um vaso cerebral importante se rompe e deixa de irrigar determinada região, nós temos o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é o que está sendo ilustrado nessas duas figuras. Nessa primeira figura aqui, nós temos, percebam pessoal, a formação de placas obstrutoras, aqui propriamente gordura. Placas obstrutoras fazendo a obstrução. Aqui nós temos uma artéria rota, ou seja, uma artéria rompida, consequentemente o extravasamento de sangue. Um evento parecido com isso, que simula sinais e sintomas de um AVC, mas que na verdade não é um propriamente dito, porque ele é transitório, é o que nós conhecemos como AIT, o ataque isquêmico transitório. Perceba, nós não temos um acidente vascular cerebral transitório. O que nós temos é um ataque isquêmico transitório, que geralmente regride nas primeiras 24 horas. Vamos ler essa definição? Então, o ataque isquêmico transitório é definido como déficit neurológico decorrente de isquemia cerebral focal, que regride em 24 horas. O AIT simula os sinais e sintomas de um AVC. Então, a gente passa por isso muitas vezes no pré-hospitalar. A gente atende uma pessoa com AIT e a gente pensa, nossa, é um AVC. Corre com ela para o hospital e chegar lá no hospital, nos minutos que a gente está esperando ali, muitas vezes ela regride. Não, não é nada não, na verdade era um AIT. Então isso acontece muitas vezes com a gente. E é considerado um importante fator de risco para a ocorrência de um AVC futuro. Olha essa informação que vem agora. Cerca de 5% dos pacientes que apresentam um AIT desenvolverão um AVC dentro de um mês. E cerca de 10% desenvolverão um AVC nos próximos 90 dias. Ah, teve um AVC, teve um AIT, manda para casa. Ué, cadê a informação? Cadê o processo de enfermagem? Para educar o paciente para isso. Essa informação, ele precisa receber. Porque muitas vezes o AVC foi decorrente de um estilo de vida. De fatores que podem ser modificados. E à medida que a gente modifica esse estilo no paciente, tem uma máxima na comunicação em saúde que diz que informação não muda comportamento. Quem muda o comportamento é o desejo do paciente de mudar. Você pode informar, pode informar, pode informar. Se ele não aderir, não vai adiantar. Mas nós vamos educar. E com essa educação, nós podemos diminuir essa probabilidade de ocorrência de um AVC futuro quando ele teve um AIT prévio, ou seja, um ataque isquêmico transitório. Tudo bem? O nome da aula é o que você precisa saber para passar em concurso em relação ao AVC. Então, primeiro ponto, vamos colocar aqui uma exclamação. Opa, que exclamação feia. Uma exclamação aqui, porque é o primeiro ponto que você precisa saber. É uma das coisas que mais cai no seu concurso, é essa diferenciação. E ora, fica atento, isso é algo relativamente fácil. Não é algo para você ficar perdendo ponto à toa aqui. Fique atento em relação a isso aqui. Comparação entre os tipos. Tudo bem? Comparação entre os tipos. Isso aqui é um quadro que eu adaptei lá da Potter. Sabe aqueles fundamentos? Se você está me assistindo, é enfermeiro ou estudante de enfermagem, você sabe do que eu estou falando, fundamentos de enfermagem. Principal livro de fundamentos de enfermagem no mundo, né? Da Potter. Então, um quadro que ela traz lá no processo de enfermagem para disfunções neurológicas. Então, vamos lá. É uma diferenciação, a comparação entre os principais tipos de acidentes vasculares cerebrais, comparando o isquêmico com o hemorrágico. Então, vamos lá. Em relação às causas, o que causa o isquêmico? Uma trombose de grande artéria, uma trombose de pequena artéria, desde que essa artéria seja uma artéria penetrante, uma embolia cardiogênica. Nós sabemos que parte dos acidentes vasculares cerebrais tem a origem, tem a gênese no coração. Pacientes com fibrilação atrial, por exemplo,
tem uma probabilidade aumentada de produzir trombos, produzir êmbolos nas cavidades do coração, as cavidades ventriculares, e com a circulação enviar isso para o cérebro e causar um acidente vascular cerebral, por isso embolia cardiogênica. E as causas da hemorragia, do acidente vascular cerebral hemorrágico? Olha, hemorragia intracerebral, artérias que estão infiltradas, hemorragia subaracnoide, lá no espaço subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, tudo bem? Aneurisma cerebral, você tem um vaso sanguíneo, de repente ele faz uma barriguinha, ele vai ficando cada vez mais delgado, fininho, de repente isso se rompe. Causa um aneurisma cerebral rompido, roto. E malformação arteriovenosa. Manifestações clínicas. Isso não é uma regra, tudo bem? Fique muito atento, isso não é uma regra. Manifestações clínicas. O que mais se observa no isquêmico? Uma dormência ou fraqueza de face e membros. É o que mais se observa. E no caso do hemorrágico, o que mais nós vamos ver? Uma cefaleia explosiva, tudo bem? Ou seja, vem de maneira abrupta e muito intensa mesmo, diminuição do nível de consciência. Volto a dizer, não é regra, mas é observado. Muita atenção em relação a isso. E aqui um pouco de fisiopatologia básica para a gente entender isso aqui, principalmente complexos reguladores, né? Vamos lá, no acidente vascular cerebral, tudo começa com uma isquemia, ou seja, nós temos uma depressão do fluxo sanguíneo. Nesse caso, devido a uma obstrução de um vaso cerebral importante. Então, o fluxo sanguíneo cai. Fatalmente, nós temos uma isquemia. Se eu não tenho sangue suficiente chegando a um neurônio é um bicho nojento. Uma célula hepática é uma célula geralmente boêmia, aguenta várias coisas, é uma célula mais raiz, né? Come de qualquer coisa. Uma célula muscular também, assim, de músculo esquelético. Neurônio é meio Nutella, né? Só serve oxigênio, só serve glicose. Até me alimento de outras coisinhas, mas eu vou ter uma toxicidade tremenda. Tremenda. Basta saber lá nas crises hiperglicêmicas. Não tenho glicose para o neurônio. Metaboliza gordura, metaboliza proteína, cria corpo cetônico. Beleza, fonte de energia, mas com alta toxicidade. Então há uma depressão de energia em nível celular. Vamos lá, se eu tenho depressão de glicose, se eu tenho depressão de oxigênio em nível celular, fatalmente essa célula vai ter que recorrer a outra forma de produção de ATP. Adenosina trifosfato. Ela vai ter que recorrer a uma respiração anaeróbia. Na presença de oxigênio, ela faria uma respiração aeróbia. Como não tem sangue chegando, não tem oxigênio, respiração anaeróbia. Produz ATP? Produz. Mas isso custa ácido lático. A elevação do ácido lático provoca acidose. A depressão de energia também vai provocar uma alteração do equilíbrio iônico. O que é o equilíbrio iônico? É o influxo e efluxo de íons para fora dentro da célula. Se eu tenho uma alteração do equilíbrio iônico, nós vamos ter dessa maneira o aumento, o influxo de cálcio intracelular. Se eu tenho isso acontecendo, não tem jeito. Despolarização aumentada. Despolarização aumentada, aumenta o glutamato. Aumentando o glutamato, esse fenômeno vai aumentando, até chegarmos numa diminuição proteica em nível celular. Pessoal, a nossa membrana celular ela é glicoproteica. Se eu não tenho proteína sendo produzida naquele momento, sendo aproveitada, há uma destruição, há uma decomposição da membrana celular. Se há uma destruição da membrana celular, é morte celular, pessoal. Não tem para onde correr. Lesão e morte celular. Tudo começou onde? Com uma isquemia. Terminou onde? Lesão e morte celular. Você vai lembrar muito bem, estou falando, em relação à aula, sua aula de patologia lá na sua faculdade.
Eu não tenho sangue oxigenado, eu não tenho oxigênio chegando na célula. Se eu não tenho oxigênio chegando na célula, respiração anaeróbia, produz ácido lático, acidose. Acidose é um meio propício para o metabolismo celular? Não. Ou seja, processo nocivo. Alteração do equilíbrio iônico. Entra mais cálcio na célula, despolarização, glutamato. Aumenta a destruição, processos nocivos na célula. Principalmente a depressão proteica. Se eu tenho depressão proteica, eu tenho alteração da composição da membrana celular destruída, morte celular, lesão celular. Tudo bem? Nós temos aqui o início, o meio do processo e o fim do processo. Quanto mais isso avança, maior a destruição celular, maior as sequelas. Maior o déficit neurológico produzido por isso. Bebe sua aguinha, que eu vou beber a minha, antes de nós falarmos dos eventos fisiopatológicos ocorridos no AVC hemorrágico. Tranquilo com isso aqui, pessoal? Certo? Acidente vascular cerebral hemorrágico. Se tudo lá no isquêmico começa com uma isquemia, com entupimento, com a obstrução de um vaso, aqui começa com um rompimento. Consequentemente, nós vamos ter uma hemorragia cerebral. O que é o mais comum? A hemorragia intraparaquimatosa, que é a intracerebral, uma hemorragia subaracnoide. Começa com a hemorragia. Se eu tenho hemorragia, eu não tenho o fluxo sanguíneo necessário para a célula. Consequentemente, eu tenho uma alteração do metabolismo cerebral, do metabolismo celular cerebral. E aqueles eventos que nós vimos anteriormente começam a acontecer também. Porque eu não tenho mais fluxo sanguíneo chegando. Porque agora eu tenho hemorragia. Associado a isso, olha o que é mais que eu tenho? Exposição do cérebro ao sangue. O cérebro é um meio isolado. Qualquer tecido que é exposto ao sangue, no geral, exposto ao sangue de maneira externa, no geral, ele sofre com reações inflamatórias. Aumento da pressão intracraniana. O sangue que não está contido dentro do espaço intravascular cerebral, uma vez derramado para o parênquima cerebral, para os espaços encefálicos, ele provoca hematoma, ele provoca um efeito de massa. É uma massa crescente ali dentro que não era esperada. E está crescendo onde, pessoal? Dentro da caixa craniana. Que é lugar mais encerrado, mais confinado do que a caixa craniana? Não tem espaço para massas crescerem ali dentro. Uma vez que o sangue acumulado cria um efeito de massa, a pressão intracraniana vai aumentar. Se eu tenho uma pressão intracraniana aumentada, naturalmente os vasos sanguíneos cerebrais vão sofrer com essa pressão. Se tem pressão nos vasos, há obstrução dos vasos. Há uma diminuição da perfusão cerebral devido ao aumento da pressão intracraniana, consequentemente, culmina numa isquemia secundária. Começou com uma hemorragia cerebral. Terminou com uma isquemia secundária. Por que secundária? Porque não foi a causa original. Porque senão nós teríamos um acidente vascular cerebral isquêmico. Mas percebam que acontece isquemia secundária do mesmo jeito. Porque o sangue acumulado provoca aumento da pressão intracraniana, a pressão intracraniana faz pressão, obstrui vaso, diminui a pressão de perfusão cerebral, isquemia secundária. Tudo bem com isso, meu povo? Certo? Vamos seguir em frente. Apresentação clínica disso. Como é que, no geral, o acidente vascular cerebral ele é reconhecido? Fraqueza súbita, tudo bem? Somente de membros. Confusão mental. E presta atenção, pessoal. No geral, o AVC tudo ocorre subitamente. O indivíduo estava bonzinho, de repente, deprimiu. Ele começa a apresentar sintomas neurológicos do nada.
quando a gente tem verdadeiramente uma emergência instalada. Paralisia, perda dos movimentos, ou hemiplegia, fraqueza unilateral. Porque aqui aquela regra da contralateralidade se aplica. Se eu tenho regiões afetadas no hemisfério cerebral direito, nós vamos observar sinais hemiplegia, hemiparesia ou parestesia do lado contralateral, do lado contrário. Isso funciona para um lado e para o outro. Tudo bem? Então nós não observamos geralmente no AVC esses fenômenos generalizados. Geralmente está num hemicorpo, ou no hemicorpo direito ou no hemicorpo esquerdo. Cefaleia intensa, e aí vem aquelas coisas populares e que a gente quer levar para a prova. Boa parte da população pensa que o AVC sempre tem associado uma cefaleia. Nós vamos encontrar literaturas ótimas, atuais, dizendo que boa parte dos AVCs não tem cefaleia. Geralmente o que nós temos de apresentação em concurso é a fraqueza de membros, alteração dos movimentos faciais, hemiplegia, hemiparesia, parestesia, sem citar muitas vezes a cefaleia. Muito cuidado com isso na hora de transpor conhecimentos populares para a sua prova. Cefaleia intensa é um sinal, é um sintoma do AVC? É. Nós vimos anteriormente que ele é mais comum no hemorrágico, embora isso não seja uma regra. Sudorese, dispneia, náuseas, alteração visual e distúrbios da fala. Eu quero encerrar essa primeira parte da aula, tudo bem? Essa primeira parte aqui da aula, falando da escala de AVC de Cincinnati. Porque é um instrumento, esse dia eu vi numa prova, dizendo que a escala de AVC de Cincinnati foi idealizada para o pré-hospitalar. A escala de AVC de Cincinnati foi idealizada para o intra-hospitalar e em seguida ela foi validada como instrumento de identificação do AVC para o pré-hospitalar. Onde? Lá em Cincinnati. É uma escala simples, uma escala com uma sensibilidade boa, mas não tão específica assim. Vamos lá. Nós vamos observar 3 parâmetros. Aqui nós vamos colocar uma exclamação também, porque é um outro assunto que cai bastante. Certo? 3 parâmetros: a queda facial, a debilidade dos braços e a fala anormal. Queda facial, debilidade dos braços e a fala anormal. Em relação à queda facial, nós vamos pedir para o paciente ou mostrar os dentes ou sorrir. Se o paciente estiver desenvolvendo um AVC os músculos dessa região afetados, ele vai apresentar um sorriso assimétrico. A comissura labial de um dos lados não vai se movimentar. E aí vem a assimetria facial, dando positividade a esse parâmetro. Se ele apresenta um sorriso ou mostra os dentes mantendo a simetria facial, ele não positivou para esse parâmetro. Se ele apresenta a simetria facial, a queda de um dos lados da face, ele positivou para esse parâmetro. O segundo é a debilidade dos braços. Nós vamos pedir para o paciente fechar os seus olhos e estender os seus braços por 10 segundos. Se ele não consegue levantar um dos braços, olha aqui, pessoal. Pede-se ao paciente para que feche os olhos e mantenha os braços estendidos por 10 segundos. Pede-se para dizer, desculpa, aqui, ó, apenas essa parte aqui. Beleza? Um dos braços não se move ou os braços sofrem descaída, nós vamos considerar ele positivo para aquele parâmetro. Agora, se ele, ó, levantou 10 segundos, sustentou, tá tranquilo. Levantou, em 10 segundos um lado caiu, positivou. Ou levantou um lado, o outro não levantou, positivou. Simples demais, né? E aí vem a fala anormal. Lá no artigo original da escala de AVC de Cincinnati vai dizer o quê? O céu de Cincinnati é mais azul.
Aqui em Brasília, eu digo que o céu de Brasília é muito famoso, né? O céu de Brasília é mais azul. São frases simples. Se ele articula bem as palavras, não come sílabas, não come palavras, nós vamos considerar que ele está normal. Se ele articula mal as palavras, tem dificuldade de pronunciá-las, se come alguma sílaba, come alguma palavra, vamos considerar que positivou. E aqui uma informação importante, que era algo que infelizmente estava desatualizado aqui no slide, mas que agora nós atualizamos. A anormalidade, presta atenção, hein, se você viu a aula passada, a anormalidade de um parâmetro indica uma probabilidade de 72% de ocorrência de AVC, de um parâmetro. Se a anormalidade é de 3 parâmetros, indica 85% de chance de estar ocorrendo um AVC. Então presta atenção, se ele tem a anormalidade de um parâmetro, ó, apresentou apenas queda facial, um parâmetro apenas, 72% de chance de ter um AVC. Está tendo um AVC. Se apresentou a normalidade nos 3, mais de 85% de chance de estar tendo um AVC. Muita atenção em relação a isso. E aqui uma outra informação importante sobre a escala. Ela reconhece bem os que têm o AVC. Ela reconhece bem os que têm o AVC. Mas ela não reconhece tão bem os que não têm. Professor, o que isso tem a ver? O que significa isso? Se eu estou tentando identificar quem tem o AVC, ela é muito boa para isso. Mas como ela não reconhece bem os que não têm, eu não vou descartar a hipótese de ocorrência do AVC se estiver apresentando outros sinais e sintomas. O que isso significa na prática? Não é porque ele não apresentou os 3 parâmetros na escala alterados, ou 1, ou 2, ou 3 parâmetros, que ele não está tendo um AVC. Ele ainda pode estar tendo um AVC, e eu devo suspeitar disso se tiver outros sinais e sintomas envolvidos. Beleza? Escala de AVC de Cincinnati cai, e cai com força em prova. Principalmente fazendo bagunça com os parâmetros que são cobrados. Escala de AVC de Cincinnati só cobra 3 parâmetros: queda facial, debilidade dos braços e fala anormal. Tudo bem, turma? Tranquilo até aqui? Então, nesse momento, nós encerramos esses 30 primeiros minutos, que é aberto para geral no YouTube. Se você ainda não é aluno em F-Concursos, corre lá, pessoal, o preço é camarada. O preço é camarada, corre lá, aumenta a sua chance de aprovação com os nossos métodos de estudo, com os professores que aqui estão dando aula para você. Tá bom? Sigo logo mais com o pessoal lá da área do aluno. Para você, um grande abraço. Essa aula termina agora, para você que está assistindo ela gratuitamente, mas ela continua dentro da área do aluno, lá no módulo de aulas ao vivo, para que você que é aluno do curso completo de enfermagem para concurso. Se você ainda não é aluno do curso completo de enfermagem para concurso, deixa eu falar para você um pouquinho do que é hoje um dos melhores e mais interativos cursos de enfermagem para concurso online do Brasil. O curso completo do F-Concurso, ele traz para você toda a teoria gravada em mais de 900 videoaulas. E nós temos esse diferencial que você viu aqui agora, que são aulas ao vivo diárias com os nossos professores, onde você pode interagir com os outros alunos e pode enviar as suas dúvidas que o professor vai responder lá dentro da aula fechada para os alunos do curso. Você tem também acesso às aulas em áudio que você pode baixar, colocar no seu celular, enquanto você faz coisas do seu dia a dia, como ir ao trabalho, você pode revisar essas aulas ouvindo o áudio, enquanto você arruma a casa, enquanto você está na academia, fazendo outras coisas. Você tem também acesso a 110 aulas em PDF, com teoria e exercícios para você poder se desenvolver, e tem acesso a mais de 1.200 questões comentadas, seja nos nossos checklists, seja nos nossos cadernos de questões comentadas. Você tem acesso ainda, se não bastasse, todo o conteúdo de enfermagem com todas as disciplinas atualizados semanalmente para você. Você ganha diversos bônus que muitas vezes, se você for somar o valor, vale até muito mais do que o valor expresso que você tem que pagar, do que o preço expresso que você tem que pagar. Você tem acesso a um curso completo de legislação do SUS com a professora Andréa Paula, conhecida carinhosamente pelos alunos como a professora do SUS. Você tem acesso a um curso completo de teoria e exercícios de português para concurso. Tem acesso aos estudos por carreira de tribunais, EBSER, prefeituras, hospital SAR, etc. Você, com um curso só, você se prepara para diversas carreiras, além de diversos outros bônus especiais, como, por exemplo, os nossos cursos por banca, curso para banca OCP, IBFC, FCC e outros. E se não bastasse,
tudo isso que eu vou dar para você, você ainda tem uma garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim, você compra o curso e você tem 7 dias para dizer se você quer ficar com o curso ou não. Ninguém anuncia isso para você na internet, porque às vezes não confia no curso que tem, mas nós confiamos tanto, estamos tão certos que você vai gostar e queremos tanto contribuir com a sua aprovação, que você pode comprar o curso. E se por qualquer motivo, e nem precisa ficar o motivo, nós não vamos ficar tentando te convencer a ficar se você não gostar. Se por qualquer motivo você não gostar do curso, você manda um e-mail para nós e nós devolvemos 100% do seu dinheiro. Se você está preparado, se você quer ser aprovado com a estrutura mais interativa de concurso de enfermagem do Brasil, clica no botão aqui na descrição desse vídeo e se inscreve no ENF Concursos, sua melhor preparação em concurso de enfermagem. Um abraço, até mais!